Vamos conversar com o economista Otílio Rodrigues, que interage com o Jornal Centro-Sul, direto de Campinas, em São Paulo. Essa necessidade de reformas, se a gente considerar que o judiciário tem férias dobradas. Série de privilégios. No Supremo não estão fazendo nem sequer as audiências presenciais. Reforçar rapidinho aí para deixar a bola com você. Eu vi aqui um desses brasões identificado como sendo um dos mandantes da morte da ex-vereadora Marielle. Mas olha só o que aconteceu, vou mostrar aí. Afastado por 6 anos do TSE por suspeita de corrupção, Domingos Brazão vai receber R$581 mil por férias acumuladas no período. Isso é inadmissível, isso é escandaloso, não justifica, não tem justificativa e a sociedade desconhece, né? Olha, nós temos um judiciário pesado que se paga os maiores salários, uma série de privilégios, de benesses, nababescas, sem contar a imoralidade. Alguns livros, né, que foram lançados recentemente sobre o judiciário brasileiro, do Conrado Ubles, que é muito bom, um comentarista, um articulista da Folha de São Paulo e doutor em Direito pela USP, onde ele mostra a imoralidade dos congressos, dessa relação promíscua entre juízes e empresas participando em congressos patrocinados por empresas e juízes que opinam. É diferente dos países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, um juiz da Suprema Corte não fica participando de redes sociais, de eventos, participando de jantares com o setor administrativo, com presidentes, com deputados. São pessoas discretas, não opinam. Você vê o papagaio do Gilmar Mendes, que opina sobre tudo, viola a própria Constituição quando opina sobre assuntos que ele está julgando. Isso não é permitido pela Constituição. É uma coisa imoral, promíscua. E a sociedade brasileira não tem conhecimento. Nós temos o judiciário mais caro. O judiciário é o que a sociedade paga a média salarial mais alta e é o menos eficiente, porque no Brasil os processos não andam, duram a vida inteira, só os poderosos, ricos que podem contratar advogados de grife é que conseguem, e os poderosos nunca vão para a cadeia. Isso cria, assim, uma descrença na justiça. Realmente a sociedade brasileira precisaria de uma reforma tributária, finalizar, administrativa e também jurídica, né? Precisaria ser regulamentado para dar mais transparência, acabar com esses privilégios, esses super salários que você acabou de mostrar. Um país como o nosso, não é permitido esse tipo de situação. Que o problema está realmente no ombro. A pessoa receber de férias acumuladas R$581 mil no judiciário, isso sem falar na falta de ética. O Dias Toffoli dispensou mais de 10 bilhões de reais da JIF. Parece que aí tem parte da explicação da fome de uma boa parte do povo brasileiro. Exatamente, porque, Erivan, não tem dinheiro. Se você gerenciar mal os poucos recursos que existem, não vai sobrar dinheiro para o essencial. O Brasil é um país rico, nós somos uma população trabalhadora. A questão nossa é de gerenciamento, é de gestão. É aí que está o problema, né? Não dá para cometer esses desatinos, esses excessos, né, no setor público. Nós somos um dos países mais desigual do mundo. De 1901 a 2000, a renda, o produto interno bruto brasileiro cresceu 100 vezes, centuplicou. A população cresceu 12 vezes. Entretanto, nós estamos entre os piores países em desigualdade econômica, né? O índice Gini, que é um índice feito por um economista italiano no início do século passado, o índice Gini, ele mede a desigualdade, a relação entre os mais ricos e os mais pobres. Quanto mais próximo de zero, melhor. O Brasil está entre os países mais desiguais do mundo por conta dessas questões. Então nós somos um país rico e povo pobre. E é isso que a gente precisa se engajar para... Leva muito tempo, isso não vai mudar de um dia para o outro. É a chamada armadilha, porque assim,
Nós temos uma elite econômica que poderia ser muito mais rica se fosse mais distributivista, pensando em todos, né? Mas é cada um por si e fica todo mundo esperando que o outro mude para mudar. É aquilo que o Gandhi falava: o mundo muda quando eu mudo. Agora, se eu fico esperando que o outro mude para eu mudar, aí nós não vamos mudar nunca, porque aí ninguém vai mudar. Esse é o problema, essa é a questão. Aí nós estamos nessa armadilha e aí nós não saímos desse pântano, dessa areia movediça e não avançamos. E a cada momento que passa, parece que as coisas vão se deteriorando cada vez mais. E no caso da imprensa, uma imprensa totalmente vendida, rendida, as grandes empresas, os grandes conglomerados de comunicação estão numa situação complicada. A gente ri, claro que falar, a gente tem que rir, porque o Charlie Chaplin dizia que o pior dia da vida da gente é aquele que a gente não ri. Mas é muito sério isso, né, Otílio? Isso, exatamente. Maus profissionais não é privilégio de nenhuma categoria. Agora, dada a situação que se vive no Brasil, realmente, observando o que se vê na realidade nossa, cotidiana, nós vemos isso mesmo. É uma imprensa atrelada aos políticos, né, para defender privilégios, interesses particulares e manipulando a opinião pública. Felizmente, hoje nós temos as redes sociais para contrabalançar um pouco, e tem também a questão do nosso judiciário, que é difícil. Eu realmente, são duas áreas difíceis, mas a gente fica imaginando, né, essa questão do advogado. Sem querer ofender os que agora enveredam aí pela advocacia, na condição de operadores do direito. Quando a gente lembra, por exemplo, da existência de um Barbosa Lima Sobrinho, de um Raimundo Faoro. Um Raimundo Faoro, daquele que foi presidente da OAB. Um Paulo Brossard, né, que também era jurista. Um Raimundo Faoro daquele falar, né? É um dos autores que tem uma obra seminal sobre o Brasil, né, Os Donos do Poder, que é um clássico. Nós sentimos falta disso. Eu não sei se é o fato da gente estar ficando mais velho e vai virando meio saudosista, mas eu sinto falta, por exemplo, de grandes juristas que nós tivemos, como esses que você citou. Procura hoje, né, o que a gente tem. É difícil. Agora, sem dúvida, né? Sobral Pinto. Sobral Pinto. Então, sem dúvida que num mundo democrático, na sociedade democrática, né, é fundamental o papel dos advogados, dos operadores do direito. É melhor a gente ter um Supremo que nós temos do que não ter nenhum Supremo. É melhor a gente ter os advogados que a gente tem do que não ter o livre exercício do direito. Agora, porém, a gente fica realmente frustrado e decepcionado com o que a gente vê de conduta, de comportamento dessas pessoas que vendem a consciência, que ficam defendendo criminosos, bandidos, grandes golpistas, assassinos. É claro que o direito, pleno exercício do direito, é um valor democrático, ouvir o contraditório, ouvir tudo. Agora, no Brasil, nós exageramos. As sinecuras, né, todos esses artifícios que se usa para prolongar indefinidamente os processos, onde só vence quem tem dinheiro. Eu tive a oportunidade uma vez na Espanha de presenciar um julgamento de ex-ministros, né, assistir no tribunal. Aqueles ministros saíram ali daquele julgamento, foram direto para a cadeia, e conversando lá com alguns amigos espanhóis, eles comentaram, além dele ir para a cadeia, ele vai devolver tudo o que ele roubou. No Brasil a gente não vê isso, pelo contrário, a gente vê aí os acordos de delação premiada, e aí depois a justiça vem como naquela famosa operação Castelo de Areia, que envolveu grandes empresários e grandes políticos, e aí anula tudo por uma filigrana jurídica, um detalhezinho qualquer. A gente viu o caso da Operação Lava Jato, e tudo isso leva a um descrédito geral no sistema de justiça do país, o que é ruim para a sociedade, para o avanço, para o desenvolvimento, como sociedade, como pessoa, como gente, como profissionais. É lamentável tudo isso, Edivaldo.